Olá, galerinha, aqui é o professor Maurício, professor de ilustração digital. E na aula de hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a questão do que é a ilustração digital, para que ela serve, o mercado de trabalho e o que a gente pode fazer através da ilustração digital. Primeiramente, sem mais delongas, o que seria ilustração digital? Ilustração digital nada mais é do que a arte de você se expressar através de imagem, ou seja, transmitir uma mensagem através de uma imagem. Como, por exemplo, aqui. A gente tem essa imagem aqui. Você consegue identificar através dessa imagem o que seria, qual a mensagem que ela está passando? Aqui a gente consegue identificar que uma pessoa está feliz somente por olhar essa imagem. Esse é o trabalho de um ilustrador digital, certo? Então, tudo que a gente tem de mídia, tudo que a gente tem de trabalho, que a gente vê com a questão, que no caso a gente tem a arte visual, é feito por um ilustrador, certo? Porque a gente precisa dessa imagem para transmitir algumas mensagens, algumas informações, certo? O que esse ilustrador faz? Nada mais do que pegar uma ideia que já foi projetada por alguém. No caso, quando eu digo projetada, foi uma criação de alguma pessoa e transformar ela em uma arte. Como, por exemplo, a gente tem essa opção aqui. Quando você abre uma empresa, você precisa de cartões de visita, certo? Quando a gente precisa de um cartão de visita, a gente precisa de uma imagem, a gente precisa de um logo, a gente precisa fornecer informações referente à nossa empresa para que as outras pessoas saibam qual que é o ramo que a gente trabalha e também saiba o que essa empresa faz, qual que é a propriedade dessa empresa e tudo referente a ela, simplesmente num pequeno cartão de visitas. Como que a gente vai fazer isso aqui, ó? Como, por exemplo, aqui, a gente tem um cartão de visita de uma lanchonete, certo? Como que eu vou transmitir essa imagem? Através de itens relacionados à lanchonete. Que no caso a gente tem o hambúrguer, a gente tem algumas questões também aqui embaixo que são coisas que são servidas na lanchonete. Então, no caso, isso a gente chama de identidade visual. E quem cria essa identidade visual nada mais é do que um ilustrador, um profissional desta área, certo? E no caso, a gente tem várias outras áreas de profissão que um ilustrador digital pode trabalhar, desde criando imagens para cartão de visitas, folders, no caso, tudo que tem a ver com publicação e divulgação de imagens, como também a gente tem ilustrador digital que pode trabalhar com a criação de pequenos vídeos com imagens, pequenos desenhos e até animações de desenhos mesmos que a gente conhece, como animes, cartoons e filmes que a gente assiste no dia a dia, que são feitos em desenhos. Todos eles são criados por ilustradores, certo? A gente também tem a questão de da funcionalidade dessa profissão. É uma profissão que ela trabalha simplesmente com a questão da criatividade, até porque você precisa ter essa criatividade para você poder trabalhar, certo? Porque você vai ser o responsável de transmitir a mensagem que o seu cliente quer referente a uma imagem. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês de como que funciona o processo de criação e trabalho de um ilustrador digital. A gente vai pegar o próprio exemplo aqui de um cartão de visita, certo? Mensagenzinha do computador. A gente vai pegar como exemplo aqui o próprio cartão de visita. Para mim chegar nesse cartão de visita desse jeito bonitinho, não é simplesmente você chegar lá e fazer a edição e jogar imagens de qualquer jeito, de qualquer forma. Não, porque precisa haver uma harmonia, tanto com uma imagem, tanto com o texto que vai estar, as fontes que vão estar disponíveis para esse cartão. Então, como que vai funcionar? Quando a gente vai trabalhar com a criação de alguma arte para um cliente, a gente precisa de um profissional, obviamente, da área de ilustração, e também a gente precisa de um profissional de briefing, ou seja, uma pessoa que faça briefing. O que seria briefing? Briefing nada mais é do que captar informações do que o cliente está passando para você, certo? Como, por exemplo, se você vai numa gráfica e você precisa fazer um cartão de visitas ou um folder ou um banner, alguma coisa do tipo. Você vai ter uma pessoa que vai te atender,
exclusivamente para fazer essa parte do briefing, ou seja, pegar informações referentes ao que você deseja. Mas não é só pegar informações e ir lá anotar o que o cliente quer. Ele vai rascunhar o que você está pedindo, certo? Como, por exemplo, aqui. Você, dono da sua empresa, ou também funcionário de uma empresa que trabalha com a parte de arte digital ou com ilustração digital. O cliente chega até você, eu quero fazer um cartão de visita de uma lanchonete. Você vai pegar o seu bloquinho, a sua caneta ou o seu lápis, whatever, e você vai pegar e vai ouvir o que o cliente está falando. Ao mesmo tempo que o cliente está passando as informações para você, que ele está te informando o que ele quer, do jeito que ele quer, como que ele quer o cartão de visita dele, você vai passar informações para ele de uma forma com que isso se encaixe num padrão, que fique mais prático para trabalhar. Por que se encaixa num padrão? Porque tudo que a gente vai trabalhar na área de artes ou na área artística em geral, a gente tem um padrão de trabalho, certo? Como, por exemplo, o cartão de visita, ele tem uma medida exata para poder ser feito. Você não pode fazer um cartão de visita no tamanho de uma folha A4, você não pode fazer um cartão de visita maior do que o padrão normal. Por quê? O cartão de visita é um item pequeno para que você possa carregar dentro do seu bolso ou que você possa estar dentro da sua carteira para você entregar para um cliente, para você distribuir em algum lugar. Então, eles são itens pequenos. Geralmente, eles têm o padrão de medida de 90 por 50 centímetros. Ou, desculpa, de 9 por 5, no caso, 90 por 50 milímetros. Quando a gente fala em centímetros, vai ser 9 centímetros por 5 centímetros, certo? Que no caso é essa medida aqui, ó. A gente tem 5 por 9 ou 50 milímetros por 90 milímetros, certo? Então a parte do briefing ela entra nisso para poder tanto você rascunhar a ideia do seu cliente, tanto para você informar para o cliente o que é melhor para ele também. Por quê? Quando você vai começar a trabalhar a ideia de um cliente, você precisa saber algumas informações para passar. Na verdade, você precisa ter habilidades nessas informações para passar para o cliente. Por quê? Quando ele vai chegar a você para pedir alguma coisa, fora ele ter que pagar pelo cartão que ele vai fazer, obviamente, ele está pagando pelo serviço que ele vai consumir, que é o cartão de visita, ele vai pagar por todos os outros itens, incluso, que é o papel que vai ser feito esse cartão de visita, é, como que vai ser feito esse cartão de visita, a máquina de corte, água, luz, internet, de todo o local que está sendo esse cartão. Ó, oh, nossa, professor, eu vou ter que pagar tudo isso. Obviamente que você não vai pagar separado, tudo isso já vem incluso dentro do valor que você está pagando pelo seu cartão, certo? Só que assim, para que o cliente não tenha desperdício, para que o cliente não tenha perdas, para que o cliente não pague alguma coisa que ele não vai utilizar, a gente trabalha com uma forma de demonstrar para o cliente o caminho correto que ele pode fazer para trabalhar. A primeira coisa que a gente vai fazer é rascunhar a ideia do cliente, ou seja, o cliente quer fazer com um hambúrguer na frente e algumas fotos embaixo de pratos que ele serve. A gente vai lá, vai mostrar, falar assim, vai ficar assim, eu vou encaixar aqui o logo aqui, aí eu posso pegar algumas fotos, encaixar aqui, e a gente vai mostrando para o cliente. Esse rascunho ele pode ser feito tanto manual quanto digital, a gente pode fazer no computador, no tablet também, sempre mostrando para o cliente e trabalhando junto com ele essa ideia de criação, certo? E neste passo a passo, a gente montou aqui o padrão de imagem que o nosso cliente quer, certo? Aí o que a gente precisa fazer agora? Trabalhar a gama de cores que esse cliente vai querer. Então, qual vai ser a cor que o cliente deseja? Vamos simular aqui que eu esteja fazendo um cartão, certo? Estou aqui com as imagens, tudo bonitinho, isso aqui está em preto e branco, não tem cor. Aí o que a gente vai fazer? Vamos perguntar para o cliente qual que é as cores que ele vai trabalhar. Geralmente você pergunta qual que é a cor padrão que a empresa dele tem ou se ele tem alguma tabela de cores referente à empresa. Por quê? Tudo que é da identidade visual ou que trabalha com a parte de divulgação da sua empresa, ela tem que trabalhar juntamente com a gama de cores que você tem. Ou seja, se eu tenho uma loja de açaí e a minha loja de açaí é azul, tudo referente a minhas coisas de divulgações, cartão de visita, folder, banner, postagem no Instagram, wherever. Em qualquer mídia digital, a gente vai trabalhar com a mesma cor,
certo? Sempre trabalhando com a mesma cor. Se o meu logo é azul e o fundo é branco, sempre vai ser com logo azul e fundo branco. Como, por exemplo, aqui a gente tem uma cor padrão vermelha, que é bem usada em lanchonetes, e com o logo em vermelho e amarelo. Então, a tendência desse cartão é ser justamente com esse mesmo padrão de cores, com algum tracejado ou alguma informação vermelha e, correspondentemente, coisas amarelas também, certo? Por quê? Porque você tem que trabalhar e manter a sua identidade visual. Então, vamos lá. A gente decidiu qual tipo de cor que a gente vai fazer. Vai ser vermelho e amarelo. E aí a gente tem uma outra questão aqui que a gente entra referente a cores. Por quê? O meu cliente decidiu que ele vai querer o cartão de visita, mas ele também vai querer artes ou imagens para divulgação online, ou seja, uma fonte de mídia diferente. Ele quer postar no Instagram, ele quer postar no Facebook dele. Aí entra essa questão aqui. A gente tem duas formas de trabalhar referente quando a gente trabalha com artes digitais e também a gente vai trabalhar com ela de duas formas. A gente pode trabalhar ela tanto quanto para divulgar ela em forma mídia digital ou também mídia física. Mídia física seria o quê? Um cartão de visita, um folder, um pôster, e mídia digital é as redes sociais que a gente tem no dia a dia, que é Instagram, Facebook, Twitter e whatever. E aí, o que, que a gente vai fazer? Quando a gente trabalha com uma arte baseada em cores, a gente tem dois tipos de formações de cores que a gente pode trabalhar. Temos o RGB e temos o CMYK. O RGB, ele trabalha justamente para imagens que a gente não vai precisar imprimir. Por quê? Ele tem uma qualidade diferenciada. Geralmente ele trabalha mais para o lado pixelado da imagem, que é bem melhor para você trabalhar dentro da internet, certo? Ou seja, quando você vai fazer uma divulgação de alguma coisa no Facebook, Instagram ou uma rede social que você tenha, você sempre vai criar artes baseadas na coloração RGB. Por que RGB? R é de red, vermelho, green, blue e blue. No caso, green, verde e blue, que é azul. E quando a gente faz as misturas em certas proporções de cor referente a essas três primárias que a gente tem aqui do RGB, a gente vai ter uma gama de cores diferente. Quando a gente tem uma tabela referente a cores, quando a gente trabalha com RGB, ela vai ter milhões de cores diferentes, porém sempre baseado nisso aqui, ó. Sempre no RGB. As cores primárias e padrões sempre vão ser essas três. E também temos o CMYK, que é nada mais que ciano, que é essa tonalidade de roxo. No caso, desculpa, ciano é o azul, magenta é essa tonalidade de roxo, e yellow, que é essa tonalidade de amarelo, e o K, que é o finalzinho de black, que é o preto, certo? Com a junção de todas essas cores, a gente também tem uma outra tabela diferente de cores, que é trabalhada para impressão. Ah, professor, mas por que a gente vai trabalhar com duas formas de cores diferentes? Justamente pelo fato de qualidade de imagem. Deixa eu tentar dar um exemplo aqui, ó. Se eu venho aqui, ó, e eu dou zoom, você pode ver que a estrutura da minha letra aqui em cima da minha palavra, ela está pixelada, ela está serrilhada, certo? Isso aqui é porque ela foi feita para uma mídia digital, ou seja, para ser divulgada através de um computador, de um celular, de uma televisão ou alguma coisa do tipo. Então, ela é trabalhada com pixels. Pixels nada mais é que pequenos quadradinhos juntos, agrupados para formar uma imagem. E quando a gente faz esse agrupamento de pequenos bloquinhos, a gente vai ter simplesmente um serrilhado, que é a formação deles. E quando a gente tem a questão de impressão, a qualidade de imagem e a fidelidade de cor geralmente não é a mesma que a gente vai ter na tela do computador. Ou seja, aqui eu estou tendo uma tonalidade de vermelho, de verde, de amarelo, whatever das cores que eu tenho disponíveis aqui. Só que na hora de imprimir, se eu usar o modelo RGB, eu vou imprimir, a qualidade dessa cor vai cair. Ou seja, esse vermelho pode virar um amarelo, um rosa, esse azul pode perder a tonalidade, o preto, que vocês podem ver aqui, ó, se eu der um bright screen da tela e for imprimir ela, esse preto ele pode sair cinza, se eu imprimir ele na função
RGB. Mas se eu colocar na função CMYK para trabalhar, ele vai imprimir com 100% de fidelidade das cores que eu trabalhei. Além de que quando você trabalha com alguma coisa baseada em CMYK, ele garante com que a tonalidade, a proporção e tudo fique encaixado bonitinho. Se precisa de alguma coisa com brilho, ele vai dar um brilho melhor. Se precisa de uma coisa com tom de fosco, ele vai trabalhar isso tudo. O CMYK ele é criado justamente para a parte de impressões. Conversamos com o seu cliente, voltando ao assunto, referente às cores que ele vai trabalhar no cartão de visita dele. Beleza. Agora, a gente precisa saber outra coisa referente a esse cartão de visitas. A gente precisa saber se ele vai ser frente e verso e como que vai ser essa divulgação de imagem de frente e verso. Aqui eu tenho um exemplo para vocês de como que funciona a parte de criação de um cartão de visitas, certo? Aqui eu tenho uns códigozinhos que vocês podem ver aqui, diferenciados. Cada um deles me traz uma informação diferente referente a este cartão. Nossa, eu falei referente seguido, né? Então, como vocês podem ver aqui, ó, eu tenho 4x0, 4x1 e 4x4. Quando você vai numa gráfica para você criar o seu cartão, o designer, vamos dizer assim, na verdade, o ilustrador ou a pessoa que está sendo briefing para você, ela vai perguntar para você, qual que vai ser seu cartão? Ele vai ser 4x0, 4x1 ou 4x4. Aí você vai se perguntar, meu Deus, como assim? Isso aí é a medida do cartão? Não. A medida do cartão, como eu falei, ela é 9x5, ela é padrão. E aí a gente tem também outras medidas, no caso que a gente pode trabalhar com folders, banners, que são especificamente para cada um deles, certo? Quando a gente fala sobre a questão de cartões de visita e o briefing ele vai trabalhar com você e ele menciona 4x0, 4x1, 4x4, é o modelo do seu cartão, certo? Quando eu falo para o cliente referente se o cartão dele vai ser 4x0, eu estou perguntando se o cartão dele vai ser colorido somente na frente, certo? Se ele vai ter estampa, imagem somente na frente. E o verso vai ser totalmente branco, não vai conter nenhuma informação. Quando eu pergunto para o cliente se o cartão dele vai ser 4x1, eu estou perguntando se ele vai ter informações na frente e verso do cartão dele, e se somente a frente do cartão dele vai ser colorida e o verso preto e branco. E quando eu pergunto para o meu cliente se ele vai ser 4x4, eu estou perguntando se é frente e o verso do cartão do cliente em si, vai ser colorido e vai ter informações frente e verso, e ambas as informações vão ser coloridas. Como você pode ver aqui no exemplo, ó, 4x0, eu tenho aqui ó, esse exemplo de cartão de loja de carro, em que na frente do cartão eu tenho disponível a imagem, ou seja, informação referente à empresa, colorida, e o verso do cartão simplesmente sem imagem nenhuma. 4x1 eu tenho a mesma imagem, com informações da empresa, colorido, tudo bonitinho. Porém, aqui atrás eu tenho informações em preto e branco, que pode ser como, por exemplo, uma informação de orçamento, um contato, alguns quadrinhos de promoções que você vai lá, eles carimbam para você e uma certa quantidade você ganha uma premiação. Ou aqui no 4x4 a gente tem a opção do cartão totalmente colorido, tanto frente e verso, e com imagens também na parte de trás coloridas, ou algumas outras informações coloridas. Pode ser em questão de texto, pode ser em questão de imagens mesmo. E falando em texto, a gente já entra em outra parte referente à parte visual, tanto de um cartão de visita quanto de qualquer outra arte que um ilustrador for trabalhar para mídias de divulgação, certo? Como que eu vou harmonizar o meu cartão de visita ou a minha arte com um texto? Vamos voltar lá no cartão de visitas da lanchonete. Você pode ver aqui que no cartão de visita a gente tem um texto que ele é com uma fonte arredondada, certo? Você pode ver a diferença dessa fonte de exemplo para essa fonte arredondada aqui e a outra fonte aqui de baixo. Professor, mas por que eu preciso me preocupar com a fonte? É só ir lá e escrever, o nome da minha empresa é tal. É aí que você se engana. Por quê? Quando você vai trabalhar com a parte de identidade visual,
Você vai trabalhar não somente com a imagem que você está trabalhando, mas com todos os elementos que compõem essa imagem ou que compõem essa informação. Eu não posso, por exemplo, vir aqui, pegar um cartão de visita, eu vou montar um cartão de visita para um escritório de advocacia, que é uma coisa séria, é um trabalho sério. Não que uma lanchonete não seja, mas a gente vai ver a questão de divulgação em que quando eu preciso de um cartão de visita de um advogado, ele tem que estar impecável, ele tem que estar bonitinho, ele tem que ter uma fonte que transmita seriedade. Aí, por exemplo, uma fonte que transmite seriedade, a gente pode trabalhar com Arial, certo? Ou também a Times New Roman. E aqui, no caso, a gente tem uma fonte mais dinâmica, que ela trabalha uma divulgação baseada no que eu estou trabalhando, certo? No que eu quero divulgar, que é uma lanchonete. É uma fonte mais arredondada, e por que que era uma fonte mais arredondada? Porque se você pegar aqui o padrão de um lanche, ele tem uma formação mais arredondada, certo? Ele tem aqui, ó, itens que possuem curvas, bastante trabalhado em questão de ângulos. Então, nisso eu posso transmitir também através de uma fonte um pouco mais é, tranquila, certo? E também porque essa fonte a gente pode transmitir um pouco mais de felicidade, um pouco mais de interesse, uma, vamos dizer assim, uma espécie de alegria, por questão da gente estar indo comer, certo? Você vai comer, você vai ficar feliz. Não, é difícil você encontrar uma pessoa que fica triste depois de comer. Então, tudo que você vai trabalhar na parte da sua identidade visual. Por que que eu estou batendo sempre na questão de identidade visual? Porque quando a gente vai trabalhar com ilustrações, ilustrações digitais, a gente tem que ter isso em mente. Que quando a gente vai criar uma arte para o cliente, a gente vai criar uma arte para uma empresa, a empresa ela precisa de uma identidade visual ou ela já tem essa identidade visual. E a gente não pode fugir disso, nem em questão de cores, nem em questão de fonte, nem em questões de imagem que a gente vai trabalhar. Como, por exemplo, eu posso pegar um cartão de visitas que é para uma lanchonete e colocar um carro, colocar uma casa, não fica harmônico, certo? Porque se eu trabalho com uma lanchonete, eu preciso trabalhar com elementos da parte de lanchonetes. Pode ser que não seja um lanche, mas eu posso colocar alguma coisa referente à comida, mas que lembre aquilo ali, uma batata frita, um copo de refrigerante. Mas sempre que você precisar trabalhar a parte de questão visual da sua empresa, sempre tem que ser baseado no nicho que você trabalha, certo? E qual que é o nicho? Se a gente está trabalhando com lanche, são lanches. Se a gente está trabalhando com imobiliária, são casas. Se a gente está trabalhando com peças automobilísticas, a gente vai colocar um carro. Não tem o porquê eu colocar no cartão de visita de peças automobilísticas, eu colocar uma bicicleta, ou eu colocar, por exemplo, até um hambúrguer. É uma coisa que fica totalmente sem nexo. E já encaixando nessa parte de identidade visual, quando a gente vai trabalhar com logos, por exemplo, se a minha empresa chama Camarões e Cia, eu tenho uma loja de camarões, qual que vai ser o logo que eu vou colocar? Ou eu vou colocar um camarão e trabalhar em cima das cores de um camarão ou das cores da empresa que eu tenho, ou eu posso criar um, um logo baseado na letra, certo? Só que tem que ser a letra C, porque eu estou trabalhando com camarões. O nome da minha empresa é Camarões e Cia, no caso, Camarões e Companhia. Eu não posso colocar um F, eu não posso colocar um D, eu não posso colocar um Z. Tem que ser um C. Por quê? Isso se chama identidade visual. A gente tem que manter essa identidade para qualquer trabalho de arte que a gente for fazer referente à nossa empresa, seja qualquer tipo de fonte, qualquer tipo de mídia, certo? Esses papéis, esses tipos de mídias, ele não vai interessar qual que seja eles no caso. Sempre vai ser baseado na mesma coisa. Pode ser papéis, pode ser revistas, pode ser livros, banners, serigrafia. No caso, serigrafia são baseados em estampas. No caso, a gente tem aqui, por exemplo, eu tenho uma camiseta de um personagem e isso aqui foi feito por uma estamparia. No caso, a partir de serigrafia ou sublimação, certo? Isso aí a gente vai conversar mais para frente como que funciona sobre a questão de cada nicho de trabalho referente à ilustração digital. Por enquanto, a gente está trabalhando aqui aos poucos, certo? Então, quando a gente vai criar o cartão, a gente precisa
de todas essas informações que a gente tem que colocar aqui. E é para isso que o briefing trabalha, para pegar essas informações, rascunhar essas informações e mostrar para o cliente. Depois do briefing fazer todo esse trabalho, a gente tem mais um outro setor. Podemos chamar de setor ou podemos chamar de parte do trabalho, ou parte de processo, certo? Que é o brainstorm. Ou seja, quando a gente passa pelo briefing, ele vai pegar todas as informações que você passou e ele vai anotar, ele vai fazer um rascunho e mostrar. Só que ele não vai te entregar uma arte pronta. Geralmente, quando você já tem toda a sua arte, você já tem uma identidade visual, já é uma coisa mais prática e mais fácil de trabalhar. Agora vamos supor assim, eu acabei de abrir a minha empresa, eu não tenho logo, eu não tenho cor, eu não tenho nada. Eu estou criando tudo do zero. Então eu fui atrás de uma empresa que trabalhe com isso, de um ilustrador ou de uma gráfica para poder trabalhar essa parte para mim. E o briefing veio e recolheu essas informações. Só que eu não tenho nada, estou começando do zero. A gente vai entrar na área do brainstorm, ou seja, chuvas de ideia no português. Que seria o quê? Em um grupo dentro dessa empresa, eles vão discutir como que vai ser feita essa arte. Por quê? Não é a mesma pessoa que fez o briefing que você, com você, que vai fazer todas as artes, certo? Geralmente pode ter um profissional que vai trabalhar no logo, um profissional que vai trabalhar na fonte, um profissional que vai trabalhar na harmonização e no encaixe, tudo bonitinho. Vamos dizer que sejam 3 pessoas, como eu citei agora. Essas 3 pessoas vão sentar juntas e vão pegar e olhar e falar assim, gente, o que a gente precisa agora? A gente precisa criar essa arte. Como que a gente vai fazer? Ah, o cliente quer uma lanchonete, ele tem uma lanchonete, ele quer um logo com um hambúrguer, com uma fonte tal, e as cores são vermelho e amarelo. Então, eles vão começar a dar sugestões de ideias do que pode colocar. A gente pode colocar essa imagem aqui, ou a gente pode fazer assim, a gente encaixa essa imagem em um lugar, a gente põe esse texto em outro lugar, a fonte pode ser essa. Isso no caso quando você está trabalhando em uma gráfica. Quando você já é parte da empresa e você está criando uma arte para a empresa, vamos dizer assim, você é um ilustrador digital de uma multinacional e o CEO precisa de uma arte de divulgação. E ele vai lá no setor de arte e criação e fala: eu preciso de uma arte assim, 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 assim. Certo? Quando você vai fazer essa divulgação, você precisa analisar vários pontos referente ao que vai acontecer pós essa divulgação, pós a criação e divulgação dessa arte. Aqui a gente já deixa de lado um pouco a questão do cartão de visitas e a gente já passa como, por exemplo, para uma videopropaganda, certo? No caso, um comercial, assim, no mais popular. Quando você vai, por exemplo, assim, deixa eu pegar uma empresa conhecida. Vamos lá, o Burger King. Ele precisa fazer uma divulgação de um lanche novo que eles vão fazer ou de uma promoção para o Natal, certo? Então, ele precisa de uma arte, ou seja, imagens que vão trabalhar essa informação, ou até mesmo um vídeo que vai trabalhar essa informação, porque o ilustrador digital ele não fica só no nicho de desenhos, certo? No caso, eu não posso nem citar desenhos porque criação de imagens é o correto. E ele trabalha com outras coisas também, tanto com vídeo, porque tudo que a gente vai trabalhar com mídia de divulgação ou de informações através de imagens são parte de trabalho de um ilustrador, certo? Aí, voltando ao assunto, a gente vai lá e pega as informações referente qual vai ser esse comercial. Só que eu tenho que me atentar a várias coisas. Primeiro, ao público que esse comercial vai ser direcionado, a forma que esse comercial vai ser direcionado e se eu estou incluindo todos os tipos de pessoas dentro desse comercial. Como assim, professor, incluindo todos os tipos de pessoa? Quando a gente vai trabalhar a divulgação de uma empresa, por exemplo, o Burger King, ele é voltado mais para um público jovem, certo? Ele não é uma empresa que divulga as coisas para um público mais velho. Por quê? Geralmente quem tem interesse em comer um lanche, em brindes, as coisas que tem do Burger King, são crianças a adolescentes. São comidas práticas, comidas rápidas e que chamam a atenção de adolescentes. Eu não posso fazer essa divulgação diretamente para um idoso.
certo? Com um conteúdo que chame a atenção de um idoso. Eu tenho que fazer com que chame a atenção do meu público-alvo. E quem que é o meu público-alvo? São adolescentes, jovens e adolescentes. Então, a minha propaganda, a minha divulgação, a minha imagem, ela tem que ser voltada a essa área. Só que por mais que eu esteja voltado a essa área, eu não posso, é, como fala, me desfazer dos outros tipos, certo? Ou destratar, como uma forma melhor de dizer. Se eu tenho um público-alvo que é adolescente, por mais que ele seja adolescente, eu não posso conter informações ou alguma coisa que possa ofender ou influenciar de uma forma diferente os outros nichos de clientes, ou seja, outros públicos-alvos. Como, por exemplo, a gente não pode ter nenhuma espécie de discriminação em qualquer comercial, imagem, divulgação, seja ela na mídia digital ou mídia física, independente de qualquer uma delas, a gente não pode ter nenhuma distinção de cor, raça, sexualidade, idade, sexo e gênero. Nenhuma. Ou seja, se eu for criar um comercial para o Burger King, eu tenho que ter em mente que eu preciso englobar todo esse público de uma forma com que todos eles se sintam bem ao ver essa propaganda, certo? Porém, o meu público-alvo é direcionado para os jovens e adolescentes. Como, por exemplo, se eu tenho uma vinícola e eu preciso fazer um vídeo de divulgação. Obviamente que eu não vou fazer ele voltado a um jovem e adolescente. Por quê? Primeiramente, que no Brasil não é permitido ingestão de álcool por menores, certo? E também porque geralmente o meu público-alvo para uma vinícola vai ser uma pessoa mais velha, uma pessoa dentro da faixa de 40, 50, 60 anos de idade, que já tem uma apreciação melhor sobre o produto que eu estou divulgando. É a mesma coisa para o carro. Eu não vou, tipo, fazer uma divulgação de um carro voltada simplesmente para um único nicho de cliente. Ou seja, eu tenho que trabalhar com todos os nichos. Por quê? Eu tenho cliente que pode ser gay, eu tenho cliente que pode ser hétero, homem, mulher, idoso, jovem. Jovem, no caso, tipo, quando a gente tem 18 anos, dos 18 aos 25, a gente ainda é considerado como jovem, certo? Então, a gente tem que englobar todo esse nicho e trabalhar com o público-alvo nessa área, certo? Obviamente que se eu estou divulgando um carro, eu estou divulgando para um nicho de clientes que é voltado para o mundo automobilístico, ou seja, meu público-alvo é quem goste de carro. Eu não posso divulgar carro para uma pessoa que gosta de moto, certo? Obviamente são preferências diferentes. Então, sempre que a gente vai trabalhar com a parte de ilustração digital, a gente tem que ter em mente como que a gente vai trabalhar essa criação de imagem. Por que eu peguei essa primeira aula para trabalhar isso? Porque nas aulas posteriores a gente vai começar a trabalhar a parte mais, vamos dizer, práticas de criações referente tanto às divulgações e imagens que a gente vai criar no decorrer do nosso módulo, certo? A aula de hoje é basicamente um pouco mais teórica do que prática, mas nada impede do que a gente tenha uma tentativa de criar alguma coisa. O que você pode estar fazendo? Geralmente, a gente trabalha com o CorelDRAW para fazer imagens. Por quê? A qualidade de imagens para a gente imprimir, quando a gente vai trabalhar com impressão, é bem melhor feita no Corel, porque ele já tem uma facilidade de vetorar, do que o Photoshop, que geralmente, provavelmente, quem está entrando no módulo agora de ilustração digital já deve ter passado por designer digital, certo? Mas a gente pode usar o Photoshop também. O que você vai fazer? Você vai pegar e criar um folder ou um panfleto de divulgação de uma lanchonete. Ele vai ser baseado em todas as informações que eu passar para você agora, certo? Eu sou o cliente e você é o briefing. Então você vai pegar todas essas informações e, se você tiver um grupo já montado dos seus colegas dentro da sala de aula, você pode, junto com esse grupo, fazer um brainstorm dele depois, certo? Vocês são uma empresa, vocês decidem como que vai ficar essa arte no final. Eu quero, vamos dizer assim, eu sou cliente, eu acabei de abrir uma lanchonete, eu quero um cartão de visita que contenha hambúrguer, eu quero uma fonte que seja divertida, e no meu cartão de visita eu quero que contenha elementos de coisas que eu vou servir, certo? Esse cartão eu quero ele frente e verso e os dois lados coloridos, certo?
E é isso. A gente vai trabalhar baseado nisso. E tem uma coisinha que eu esqueci, certo? Sobre a questão de quando a gente vai trabalhar com cartões ou qualquer outro tipo de mídia, a gente vai precisar imprimir e precisar cortar, certo? Quando a gente vai fazer o corte, a gente precisa de uma medida. Por isso que quando a gente vai trabalhar com imagens impressas, divulgação de mídia impressa, a gente precisa trabalhar com centímetros, ao invés de pixel, como a gente aprendeu lá no módulo de designer digital. Por quê? Porque o pixel a gente trabalha justamente para divulgação de mídia online. E os centímetros a gente vai trabalhar com divulgação de mídia física. A gente vai imprimir. Para que o cliente ele não perca, ele não tenha uma perca de produto, a gente vai explicar para ele como que funciona, certo? Eu tenho aqui um modelo, como por exemplo aqui se fosse uma folha A4. Aqui, ó, eu rascunho na folha A4. Essa é uma folha padrão A4, certo? Quando eu vou trabalhar a impressão de algum produto, eu vou distribuir esse meu produto dentro dessa folha. Aqui eu tenho os exemplos de encaixe de produtos, obviamente que não são folhas A4, elas são folhas maiores. Como, por exemplo, se eu vou fazer um cartão de visita, eu preciso fazer com que esse cartão de visita seja impresso. E como que ele vai ser impresso? Ele vai ser impresso através de uma folha. Você vai lá, vai colocar dentro da máquina a folha do cartão, tudo bonitinho, e ele vai ser impresso e depois ele vai precisar ser cortado. Só que quando eu for distribuir esse cartão, eu não posso ir lá distribuir de qualquer forma. Como você pode ver aqui, eu tenho a opção de trabalhar a folha inteira, como se fosse um banner, um folder ou alguma coisa do tipo. A folha é repartida em 3, 4, 5. Só que quando eu chego aqui, ó, em 5, você pode ver que eu tenho uma perca. Todas essas partes que são pintadinhas aqui, ó, coloridas em azul, elas são percas. Por quê? São partes da folha que eu não consegui aproveitar. E tudo isso de perca aqui, ó, quem paga é o cliente. Ou seja, quando eu vou trabalhar, por exemplo, o cartão de visitas, eu preciso ter em mente que eu preciso encaixar esse cartão de visita dentro de uma folha que vai ser impressa e que ela vai fazer o corte. Por dois motivos. Primeiro, para que não ocorra essas falhas aqui. No caso, falhas não são erros. As falhas que eu menciono é um espaçamento a mais que poderia ser utilizado, ou seja, eu preciso otimizar essa folha para que ela tenha um bom desempenho e eu consiga utilizar todas as partes dela sem que sobre e sem que haja perca. Porque quem que paga essa perca? É o cliente. E quanto menos a gente fazer o cliente perder em questão de valores, ele vai retornar. A gente vai ter mais vezes esse cliente comprando ou adquirindo os nossos serviços, ou seja, é mais lucrabilidade para sua empresa. Então a gente sempre tem que otimizar para que encaixe bonitinho como está aqui, ó, para que não haja perca nenhuma de papel, ou seja, nem na hora de imprimir ou nem na hora de cortar esse papel, certo? Todas as referências e todas as informações sobre a aula de hoje, do que a gente vai trabalhar na ilustração digital, é o que eu passei. A gente vai trabalhar com criação de informações visuais a partir de imagens e também vamos trabalhar com informações voltadas à área de trabalho, certo? Ou seja, uma área empresarial. A aula de hoje é isso, certo? Espero vocês para a próxima aula. E não se esqueçam de fazer a atividade mencionada, beleza? Aguardo vocês e aguardo a atividade. Full e até mais.